informação, nós convidamos o analista de controle externo do Tribunal de Contas, Gustavo Lima Degani, para apresentar o CAPMG, que é o Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais. O Gustavo ele é graduado em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia, é também pós-graduado em Finanças Públicas pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo. Com todos vocês, a palestra de Gustavo Lima Degani. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Bom, minha missão aqui é passar o CAP para vocês. A minha apresentação ela é um pouco mais curta, por isso eu vou buscar fazer uma apresentação bem direta ao ponto, bem técnica. Meu objetivo aqui é que vocês saiam entendendo o que é o KPMG e como essa ferramenta pode ser útil para vocês. Bom, antes de começar, levantem a mão aí, só que não vale que é do tribunal, hein? Quem já ouviu falar do KPMG já utilizou? Pelo menos uma vez. Pouca gente, uns 10, 15%. Então vai ser uma oportunidade muito boa. Então assim, eu vou explicar o KPMG, trouxe muito print de tela para a gente entender mesmo como é que faz as pesquisas, explicar o que é o sistema, quais são as informações que ele traz para a gente. E aí, por fim, eu vou falar como que o tribunal atua por meio do KPMG, que são as malhas de fiscalização, e explicar, por fim, o módulo de acompanhamento. Nesse módulo, vai ser uma parceria que a gente vai fazer aqui agora entre nós, o tribunal, e vocês, o controle interno. Vai ser na parte final da apresentação. Bom, vamos lá. Eu trouxe uns gráficos aqui para entender a importância desse tema, os gastos com o pessoal. Aqui a relação das despesas com o pessoal e a receita corrente líquida. Eu trouxe alguns municípios. Comecei ali com municípios pequenos. São Gonçalo do Pará, com cerca de 8 mil eleitores. E Formiga, um pouquinho maior, com 55 mil. Veja ali em azul aqui, ó, é sempre a despesa com o pessoal. 67%, 53%. Veja que os gastos com a folha, eles são sempre muito elevados, seja em município pequeno, seja em municípios maiores. Aqui, ó. Peguei minha terra natal, Uberlândia. Acho que está 45 aqui, se não me engano. E BH, 41. Ou seja, gente, não importa o tamanho da cidade, o porte, não importa se é município, não importa se é o estado de Minas, olha lá, ó, 76%, isso não importa. Os gastos com o pessoal, eles são muito importantes e muito relevantes no orçamento de vocês. Por isso, o KPMG, que eu vou explicar agora, é sim uma ferramenta muito importante e pode ser um grande aliado para que irregularidades sejam sanadas e dinheiro público volte para ser gasto onde deve ser gasto. Quero que vocês puxem de memória aí, nos últimos 2, 3 anos. Teve alguma semana que vocês viram o jornal e não tinha uma notícia relacionada à folha de pagamento? Ah, servidor ganha muito, servidor ganha pouco. Ah, servidor que está acumulando, servidor... Gente, está todo dia na mídia, não tem jeito. Trouxe alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui foi uma fiscalização envolvendo a CGU, a CGE, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de Minas. Foi uma parceria em irregularidades, 14 milhões por mês. Se a gente multiplicar isso por 12 mais 13º, só para o Estado de Minas foi uma economia de cerca de 195 milhões de reais. Isso em 2019. Vamos ver 2020, tem também. Foi uma outra parceria entre CGE, CGU, TCE e TCU de Minas. Os prejuízos agora foram para 32 milhões por mês. Aqui são todas as tipologias que eles usaram na trilha deles. Tem aposentado, tem entre militares, ou seja, todos envolvendo folha de pagamento, todos com grandes problemas e dinheiro voltando para ser usado onde deve ser gasto, recurso público. Bom, essas fiscalizações envolvendo TI, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, que são as malhas, que até o Virgílio comentou que na PVH eles chamam de trilha, mas o conceito é bem semelhante. É uma coisa muito recente, vamos pôr aí 5 anos mais ou menos. Então, tem um potencial muito grande, sim, de aumentar, de a gente conseguir ter mais efetividade nisso ainda. Já estamos conseguindo resultados muito bons, mas assim, esse slide vem para mostrar que é só a ponta do iceberg. Com a parceria feita entre nós, controle externo, e vocês, controle interno, é possível sim ser muito efetivo nessa fiscalização, nas auditorias.
Bom, como tudo isso foi possível? No KPMG. Vamos explicar. O que é o KPMG? É uma sigla para cadastro de agentes públicos do Estado e dos municípios de Minas, ou seja, o Estado e todos os 853 municípios estão lá. Ele é um repositório, é um banco de dados gigantesco com as folhas de pagamento de todo mundo, de todas as autarquias, administração direta, administração indireta, estatais dependentes, não dependentes, ou seja, ele é extremamente abrangente. Todos vocês aí que são servidores públicos, muito provavelmente estão aqui no cadastro de agentes públicos e promovendo a transparência ao cidadão e aos controles também, sendo subsídio de muita informação, o que é mais importante. É sobretudo uma ferramenta de controle e acompanhamento, isso aí vem da resolução que criou o KPMG. O KPMG basicamente vai informar a folha, vai informar a remuneração de cada servidor, vai informar os vínculos, o tipo de vínculo, se ele é ativo, se ele é inativo. Então, assim, é um banco de dados bastante robusto, que pode ser usado para auditorias, que é o que a gente, no Tribunal de Contas, utilizamos, mas pode ser usado para diversas outras coisas, como controle social, enfim. Qual que é o público-alvo? Controle externo, interno, o controle social principalmente. A sociedade já tem um tempo ainda que clama por esse controle social, ter acesso às informações do Estado fechado não cabe mais. O KPMG vem para, pelo menos na parte pessoal, melhorar essa questão. E o gestor público, obviamente. Bom, o universo, como eu falei, ele compreende aí os civis, os militares, ativos e inativos, comissionados, temporários, contratados, administração estadual, municipal, direta e indireta, então ele é bem abrangente. Promove o acompanhamento dos dados funcionais e da folha de pagamento, como eu havia dito. Ele também serve de subsídio para outros aplicativos do tribunal, outros sistemas do tribunal, como o Lupa de Minas, dados abertos, entre outros. Bom, desde quando eu consigo pesquisar lá as folhas de pagamento e os servidores? Bom, para os municípios começou lá em 2013, em janeiro, e para o Estado um pouquinho depois, em 2015. Como que é o KPMG hoje? Qual é o tamanho dele? Mais de 2 milhões de CPFs. Pensem, Minas inteiro, Estado e municípios. Todos os jurisdicionados do tribunal, mais de 2.300 jurisdicionados. Pode ser acessado pelo jurisdicionado ou pelo cidadão também. Vocês agora no celular podem acessar e consultar. É aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana. Muitas opções de filtros, possibilidade de você exportar para o Excel e aí sim no Excel poder cruzar dados, poder fazer o seu controle social, exercer o seu controle social de forma mais fácil. Enfim, aqui está a tela inicial quando você entra no KPMG. Eu sei que o pessoal, principalmente do fundo, aí não está muito legal, mas eu vou tentar passar aqui o máximo possível. A parte de cima aqui, ó, são os filtros. Você vai selecionar qual a folha de pagamento que você quer trabalhar. Vou em agosto de 2018, beleza. Você vai consultar a folha inteira de um órgão, por exemplo, a prefeitura aqui de Curvelo, ou você quer um servidor específico. Tem a opção de você colocar lá o nome ou o CPF, ou você deixa isso em branco e ele vai puxar todo mundo. Tem a opção aqui, ó, nesse botãozinho, você consegue exportar para o Excel, como eu havia dito. Aí aqui nos filtros tem mais possibilidades, por exemplo, eu quero ver só os inativos. Não, eu quero ver só os ativos, enfim. Aqui foi uma pesquisa que eu fiz na prefeitura de Abaeté, se não me engano. E aqui vem os resultados. Aqui eu omiti o CPF e o nome, mas aqui vem o sexo, data de nascimento, e ele omite também o ano, só tem o mês e dia de aniversário, se é ativo, inativo, qual que é o cargo. Já é uma informação importante. Muitas vezes o cargo informado não é o mesmo que ele está ocupando. E tem aqui 3 colunas de detalhamento. Vamos ver cada uma delas. A primeira é da remuneração. Sei que está ruim, mas aqui assim, vem a remuneração bruta, vem os descontos e vem a líquida, isso pode ser detalhado. Atualmente não são todos os municípios que a gente consegue ver o detalhamento certinho, mas pelo menos o bruto, o líquido e os descontos a gente consegue ver sim. Aqui tem detalhamento de férias, de diárias, de 13º também nessas outras abas. Bom,
Agora, nessa segunda coluna aqui, que são outras informações, é a coluna que vai mostrar para vocês os vínculos funcionais. Ele é ativo ou ele é inativo? Ele é comissionado, ele é contratado, ele é temporário ou ele é efetivo? Está tudo informado aqui. Qual que foi a data da posse dele? Ah, foi no dia tal. Ah, então por que está recebendo antes, então, por exemplo? Bom, tem que investigar. Aqui tem uma série de informações. Qual que é a carga horária dele? Tivemos, na nossa malha eletrônica que eu vou trazer aqui, a gente teve muito problema com isso. Servidores com 200 horas trabalhadas numa semana, 300 horas, 8, 9 vínculos. E por fim, a última coluna aqui, que é quando o servidor tem mais de um cargo, você consegue ver os dois ali e comparar. Então, por exemplo, nesses casos que eu citei, servidores com 8 cargos, apareciam lá os 8. A gente conseguia ver. O cargo horário de um era 20 horas semanais, o outro 40, o outro 40, a gente somava, dava 300, dava 400. Enfim. Vou falar rapidinho do conceito de malha. Já havia falado um pouco no começo. Malha nada mais é do que a gente, com o auxílio da TI, cruzar dados para achar inconsistências. Então a gente pega o KPMG inteiro, aquele tanto de número, aquele tanto de folha de pagamento e estabelece um critério. Vamos ver a acumulação de cargos, que vai ser a malha que a gente rodou, que eu vou explicar aqui. Beleza, a Constituição fala, regra geral, 2 cargos públicos no máximo, mas 1 cargo público no máximo, só que tem exceções, pode ser 2. Área da saúde, professores, técnico científico, enfim. Então a gente estabeleceu esse critério e rodou essa malha, cruzou dados de todos os municípios e do estado. Eu vou passar. Essa é a ideia. É como se fosse um filtro. Pega o dado todo, passa num filtro, o que é certo vai para um lado, o que é errado vai para o outro, e a gente consegue auditar ali o que está errado. Vou contar o caso aqui da malha de acumulação número 1 de 2017. Ela foi rodada em abril de 2018 e a folha de pagamento referência foi em novembro de 2017. Ela também teve essa abrangência toda do KPMG, administração direta, indireta, estados e município. E foi um trabalho conjunto da DEFAP, que é onde eu sou lotado, que é a Diretoria de Fiscalização de Atos Pessoal, e o Suricato. Bom, os recursos, vamos lá. Mais de 7 bilhões de reais só nessa folha foram auditados. Desses 7 bilhões de reais, 225 milhões tiveram indícios de irregularidade. Gente, olha a quantidade, o tamanho desse recurso, 225 milhões. Tinha ali falso positivo? Até tinha. Esse valor não é isso tudo não, mas ele é muito elevado. Quantos CPFs caiu nessa malha? Mais de 24 mil CPFs. E mais de 50 mil vínculos. Então são 50 mil vínculos que são indícios que não estão de acordo com as hipóteses constitucionais. Bom, a gente dividiu o tribunal, o jeito de a gente auditar isso, porque a quantidade era muito grande. Então a gente dividiu entre graves, gravíssimos, médio e leve. Só que a gente percebeu que tinham 40 CPFs que estavam em casos extremamente graves. E a gente trabalhou eles à parte, como se fossem processo. Bom, apenas como título de curiosidade, tinha servidor que batia ponto em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu ainda não sei essa possibilidade da física aí de você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas esse servidor conseguiu. Não sei como, mas ele conseguiu. Atestado médico, ele apresentava o atestado num município e estava trabalhando no outro. Aconteceu também. E servidores que trabalhavam mais de 168 horas. Por que 168? Se a gente pegar 7 horas, 24 horas de um dia, multiplicar por 7 da semana, dá 168. Ou seja, é humanamente impossível alguém trabalhar mais de 168. Pois é, teve servidores com quase 300. Bom, como os resultados foram muito grandes, a quantidade de CPF foi muito elevada, a gente precisou criar um módulo para que vocês, jurisdicionados, vocês, controle interno, vocês, gestores, ajudassem o tribunal a justificar, primeiro, tomar ciência, né? O tribunal chegou e avisou, vocês têm essas irregularidades aí no município tal, na Câmara tal, na autarquia tal, beleza. E aí, o que vocês vão fazer? Qual vai ser a medida? Vocês vão abrir um PAD? Vocês vão exonerar o servidor? Ou não, era um erro de preenchimento? A gente está tentando estabelecer essa parceria através do modo de acompanhamento, que é essa última parte que eu vou explicar. Modo de acompanhamento,
Bom, só uma informação que passou é que desses 40 casos de extrema gravidade, um virou processo, que era o caso de um prefeito que acumulava, e aí a superintendência resolveu autuar como representação. Agora falar do módulo. Bom, a palavra que eu quero deixar aqui, que ficar na minha apresentação, é parceria. Bom, a gente tem essa enormidade de indícios de irregularidade dessa malha de acumulação, e vou falar para vocês que está mais ou menos 30% a nossa taxa de resposta, ou seja, 70% dos indícios não foram respondidos. Então, muito provavelmente, aqui tem vários municípios que não responderam o módulo. Por isso eu vou explicar como que responde, como que ele funciona, vai ser a última parte da minha apresentação, para a gente poder estabelecer essa parceria e vocês ajudem, tomando ciência dessas acumulações, respondendo, para que o controle interno e externo se ajudem e a gente consiga devolver o recurso público para onde ele deve voltar. Bom, para isso vocês precisam de ter o cadastro no SGI. Eu não vou entrar no cadastro do SGI, que ele é um pouquinho, foge um pouco do nosso tema, mas qualquer coisa eu vou estar no instante lá, posso auxiliar nesse cadastro. De posse desse cadastro, vocês vão acessar o portal do tribunal, podem ir lá em informações e serviços, ou já digitar ali o KPMG de uma vez. Olha lá, o KPMG vai estar aqui, se vocês digitarem. Bom, entrando no KPMG, essa é a página de entrada, agora tem que fazer o login. Vocês vão lá como jurisdicionado, digitou o CPF e senha que foram cadastrados lá no SGI, vocês vão conseguir acessar, entrou no sistema. Essa tela aqui é exatamente a mesma que eu mostrei lá atrás, é a que a gente chama de landing page, a página que você cai quando você entra no sistema. Para ir no modo de acompanhamento, vocês precisam ir ali em cima. Clica nesse menu e clica lá, modo de acompanhamento de indícios de irregularidades. Pronto. É bem semelhante à interface tanto do KPMG normal quanto do módulo. Só que aqui os resultados que vão aparecer são os resultados da malha, ou seja, é a foto dos indícios lá de novembro de 2017, que é a folha de pagamento que foi referência dessa malha. Não vai ter ali a possibilidade de vocês consultarem outro mês nessa malha. Próximas malhas vão vir, só que atualmente a única malha que está no sistema do modo de acompanhamento é essa de acumulação. Bom, vocês fizeram uma pesquisa ali, colocou a de acumulação, só lembrando que ela foi dividida em duas. Tem a malha normal e tem uma malha que é da segurança, que envolveu os militares, bombeiros. Normalmente é a normal que vocês vão pesquisar, então tem que alterar ali, porque por padrão ela vem a de segurança. Então assim, alterou ali, colocou pesquisar, pronto, vocês estão dentro da malha. Agora, como que vocês vão responder? Vamos lá. Primeiramente, vocês vêm aqui na penúltima coluna, detalhar vínculos. Para quê? Vocês terem ciência e entender como que vai ser a resposta. Pô, pode ser um erro de preenchimento. Ah, não, pode ser que ele realmente está acumulando. Vamos ver aqui nesse caso. Bom, isso aqui é um município fictício que a gente criou de teste, Novelândia. Mas então, ele está acumulando 2 cargos, cargo teste 1, cargo teste 2, ele é efetivo. Então, o que vocês vão analisar? Ah, será que são acumuláveis esses 2 cargos? Bom, se for 2 de médico, pode. Se 2 de professor, pode. Mas e se não for? Aí tem que ir lá estudar a Constituição. E vocês vão justificar. Como? Vamos proceder para a última coluna ali, que é a coluna chamada questionário. Se vocês clicarem nessa lupinha aqui, ó, em laranja, vai aparecer o histórico, se tiver já alguma resposta anterior. E vai aparecer esse questionário aqui. Eu vou abrir ele melhor. Não sei se vocês conseguem ler aí. Mas aqui tem várias possibilidades. Como, por exemplo, o erro de preenchimento. Como, a gente já fez alguma medida assim, a gente exonerou o servidor, por exemplo. Vocês podem anexar lá a exoneração dele, a portaria, por exemplo. Ou não, vocês, tribunal, a malha de vocês estava errada. Realmente procede. Pode acontecer também. Então, dentre essas 6 possibilidades aqui, vocês vão conseguir uma que se encaixa melhor. Vocês vão selecionar qual que é para cada servidor, e isso tem que ser feito para cada servidor, gente, entendeu? Porque cada servidor tem um acúmulo próprio dele. Então, vocês vão fazer esse procedimento para cada um. Assim que vocês clicarem, igual ali, nesse exemplo aqui, clicou no 1, falando que é um erro de preenchimento. E aí vai abrir uma caixa de texto para vocês escreverem. Ah, foi um erro de preenchimento, por exemplo, a gente não lançou que o médico é área de saúde. A gente lançou ele como outros tipos de cargo, tem acontecido muito. Ah, a gente vai corrigir para as próximas folhas. Beleza, está justificado. Assim que vocês derem o enviar ali, ó, vai cair para a gente lá no tribunal, a gente vai conseguir analisar. Não, realmente,
Eles justificaram como erro de preenchimento e realmente é um erro de preenchimento, a gente vai arquivar. Se a gente achar que não procede, a gente vai entrar em contato. Essa que eu falo que eu tenho falado muito da nossa parceria, controle interno e controle externo. Em algumas das possibilidades ali, abre essa possibilidade também de anexar documento, que é interessante no caso de uma demissão, de um PAD, é legal também vocês anexarem para a gente ter acesso a isso lá. Bom, pessoal, chegando ao fim da minha apresentação, eu trouxe nesse último slide aqui algumas sugestões para vocês do controle interno. Nós aqui do tribunal não temos essa competência de forçar nada, não é essa a ideia aqui é da gente ter um bate-papo mesmo, ter uma parceria. E a gente, lá na DEFAP, na Diretoria de Fiscalização, a gente reuniu e pensou, pô, nessa área de pessoal aí, o que a gente consegue dar de dicas para fazer vocês pensarem? Às vezes uma se aplica, outra não se aplica, mas são ideias envolvendo a área de pessoal, ideias simples, usando o KPMG, que podem dar muito resultado para vocês no curto prazo. Bom, verificar periodicamente os casos de acumulação. O que a gente tem percebido é que quem acumula, mesmo depois que ele é notificado e sai de um dos cargos, ou de 2 ou de 3 cargos, ele volta a acumular. Então, uma ideia interessante é vocês acompanharem aqueles CPFs que estão sempre acumulando no município de vocês, principalmente a área de saúde, a área de educação. Outra ideia, sugerir aos gestores públicos a rotina de consultar o KPMG antes da posse. Essa eu acho sensacional, para mim é a mais importante. Se o controle interno conseguir estabelecer uma rotina junto do gestor, você só vai assinar o termo de posse se antes for no KPMG e jogar o CPF do futuro servidor no KPMG. Gente, isso é sensacional, porque ali você já consegue ter um raio-x enorme de todas as informações dele, se ele acumula, se ele não acumula, enfim. De posse dessa informação, aí sim você procede para a posse. Isso já, imagina todos os municípios e o Estado fazendo isso, em questão de poucos anos, a quantidade de indícios de irregularidade vão cair assim, de forma bem elevada. Implantação do ponto eletrônico, a gente tem percebido isso muito também. Quando o ponto é manual, ele é muito mais fácil, né, de ter algum tipo de conluio com o gestor ou com o diretor da área, ou mesmo um coordenador, e aí o serviço não é prestado, o médico não vai no hospital, o professor não vai dar aula, enfim. Com o ponto eletrônico dificulta bem mais. É uma recomendação, acho bem interessante, tem sim um certo investimento, mas a gente acredita que o retorno pode ser muito, muito maior. Bom, penúltimo tópico é aumentar a qualidade dos dados. Nessa malha que a gente passou, tudo bem que ela já é um pouco antiga, ela a folha de final de 2017, né, novembro, mas a gente percebeu que a qualidade dos dados ainda está muito baixa, muito vínculo informado de forma errada. Por exemplo, professor, só que em vez de lançar ele como área de educação, lança como área de saúde ou outro tipo de cargo, aí a gente passa a malha, acaba caindo. Então, assim, tem essa rotina de verificar os dados informados no SICOM, que o KPMG se alimenta dos dados do SICOM. Então, normalmente é uma empresa terceirizada, então, assim, tem esse relacionamento com eles, veja se os dados estão corretos. Caiu na malha uma vez, vai lá e arruma, porque senão vai cair de novo, vocês vão ter que justificar de novo. Então isso é muito importante. E, por fim, a última sugestão é acompanhar os indícios de irregularidades do TCE lá no módulo de acompanhamento. Essa malha de acumulação é a única que está lá, mas a gente vai ter várias outras malhas. Aposentadoria compulsória, 75 anos, malhas envolvendo aposentados, outras malhas de acumulação de cargos, entre várias outras. Então, lá vai ser sempre um repositório de novas malhas e é uma informação ótima para vocês, porque o dado vai chegar mastigado, como a gente diz, já com os indícios, para vocês tomarem a decisão do que fazer e justificar para a gente no tribunal. Bom, pessoal, é isso. Esses são os meus contatos, meu e-mail, fiquem à vontade. A gente não vai abrir para perguntas agora por questão de tempo, mas vou estar todo o evento, os 2 dias ali no stand. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, conhecer mais o sistema. Tem folders lá do módulo de acompanhamento, folders do próprio KPMG. Fiquem à vontade. Muito obrigado.